Pois é, você foi lá, estudou muito, tirou uma boa nota na prova, foi aprovado no seu concurso nas vagas reservadas a candidatos negros, porque você legitimamente se considera negro, mas aí foi lá a comissão de heteroidentificação, teve uma visão diferente da sua e te eliminou do concurso. Enfim, perdeu a vaga, perdeu aquela oportunidade ali, meio que morreu na praia, né? É uma situação muito chata mesmo, mas é uma realidade que tem se repetido muito, tem se repetido bastante aí ao longo dos concursos públicos. E nesse vídeo aqui eu quero trazer o que eu tenho de informações sobre o que você deve fazer caso você enfrente essa situação, caso você chegue a ser, venha a ser eliminado do seu concurso público na etapa de heteroidentificação, tá? Bom, para falar disso, pessoal, eu entrei em contato com a professora Jaqueline Santos, do Direção Concursos, né? Para aqueles que não sabem, a professora Jaqueline, ela é uma especialista nesse assunto, tá? Ela entende bastante da legislação que está envolvida, as interpretações dessa legislação. Ela chegou, inclusive, a fazer uma coisa que eu achei muito interessante, ela fez o curso que os examinadores têm que fazer, né? Então, se você quer ser um examinador, trabalhar numa comissão de heteroidentificação, tem lá um curso que você tem que fazer. Ela fez esse curso para entender o que está sendo passado para eles, entender a cabeça deles. Além disso, né, ela procurou bastante, falou com muitos advogados, entendeu bastante as controvérsias aí na justiça, né, as diversas interpretações que a justiça tem dado também. Então, assim, é uma pessoa que, na minha visão, é uma das grandes autoridades aí no que se refere à heteroidentificação. Vamos lá, então, deixa eu trazer aqui as informações para vocês. Espero que esse vídeo seja útil. Já deixem aí o joinha aqui no vídeo. E, em primeiro lugar, tem que deixar claro, tá? Não importa aqui para mim a sua opinião em relação às cotas. Ah, eu sou a favor das cotas para negros, eu sou contrário às cotas para negros. Cada um tem a sua opinião, tá? Se você quiser saber, assim, só a título de curiosidade, eu sou contrário, a Jaqueline é favorável, mas ainda assim a gente consegue conversar, a gente tem opiniões diferentes, mas o que importa é, e nisso nós dois concordamos, existe uma lei, essa lei prevê as cotas, então essa lei precisa ser respeitada. Enquanto essa lei está em vigor, ela tem que ser respeitada, né? E temos um ponto aqui importante, né? As bancas, quando elas estão indeferindo, quando elas estão, né, chegando lá e eliminando o candidato que concorreu como negro, elas têm dado justificativas muito genéricas. As bancas têm dado justificativas rasas, que dificultam bastante o candidato entender por que ele foi eliminado, para que a partir dali ele possa fazer alguma coisa. Então, por isso, eu acho que esse conteúdo aqui é ainda mais importante, tá? Bom, vamos lá então. O que acontece, pessoal? A gente tem, né, a rigor, pessoal, a legislação, ela fala que a avaliação das cotas, ela deveria ser uma coisa assim muito objetiva, muito objetiva. Quero só colocar na tela aqui rapidamente para vocês, né, como é que isso está na lei, né? Olha só, pessoal, está da seguinte maneira, tá? Está da seguinte forma, ó. Se a gente olhar, isso aqui é o artigo 2º da Lei 12.990, que regula as cotas nos concursos públicos. E ela fala que poderão concorrer às vagas reservadas a negros, veja, os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. Então, não são só os pretos, são os pretos e os pardos, conforme o quesito de cor ou raça do IBGE. Então, assim, o que a gente tira de mais importante daqui? Se a gente for resumir aqui, tem dois elementos muito importantes. Primeiro, vale para pretos e pardos. Segundo, quem que diz o que é preto, o que é pardo? O IBGE. Tá joia? Então, são os dois elementos. E se você olhar por esses dois elementos aqui, a avaliação deveria ser muito objetiva. Deveria ser o seguinte, peraí, vamos pegar aqui, qual é o quesito do IBGE? Ah, o IBGE usa esse quesito aqui para dizer que a pessoa é preta e esse quesito para dizer que a pessoa é parda. Tá joia? Então, vamos olhar a pessoa, vamos olhar lá a foto da pessoa, alguma coisa assim, e a partir daquilo ali vamos verificar se a pessoa se encaixa ou não naquele quesito do IBGE. Era para ser uma avaliação objetiva, sim, mas na real não é assim que está acontecendo, tá? Não é assim que está acontecendo. E qual é o caso que gera mais problema, que tem gerado mais eliminações? É o tal do pardo, né? É o tal do pardo, porque é um conceito meio amplo. Se você for pensar,
né? Se você pensar quantos brasileiros que você conhece, pensa no seu círculo aí de amizades. Quantos são efetivos? Quantos você chamaria, você diria que são pardos? Provavelmente a maioria, né? A maioria dos brasileiros tem bastante miscigenação e, naturalmente, a gente acaba tratando, né? Pelo menos no nosso senso comum, eu pelo menos vejo dessa forma, né? Como pardos. E isso gera muita confusão quando a gente entra aqui no concurso público, tá? E o que que acontece? Tem um problema a mais, porque você vai olhar, tá bom, mas deixa eu ver qual que é o conceito, qual é o quesito que o IBGE utiliza para definir aqui a cor ou raça da pessoa. Aí você vai ver que, olhando na documentação do IBGE, você vai ver lá que é primariamente, tá, o que o IBGE utiliza como fonte principal é a autodeclaração. Então você fica numa coisa meio que de ovo e galinha, sabe? Aquela coisa, a gente chama de referência circular, né? Porque a lei fala que você tem que usar o quesito do IBGE, só que o quesito do IBGE fala que é autodeclaração. Então fica um negócio, né, que tá, mas e aí, qual que é o critério objetivo disso aqui? Como é que eu posso dizer que uma pessoa é preta ou não, né? Ou é parda? Então, fica realmente uma situação muito complicada e isso vai gerando muitos problemas, né? E tem um elemento adicional aqui que gera mais complicação. Estou mostrando isso para vocês entenderem a gravidade da coisa, a complexidade desse trabalho aqui. Não é à toa que a professora Jaqueline precisou gastar muito tempo para entender toda essa história, mas o outro ponto que gera uma complexidade aqui é o seguinte: quando a gente olha a realidade, né, como é que estão sendo conduzidas essas etapas de heteroidentificação nos concursos públicos, a gente percebe que as bancas elas estão indo numa etapa além do previsto na lei. Tá? Que etapa além é essa que as bancas estão indo? Elas estão indo numa análise, né, que elas chamam de, como se fosse uma espécie de análise de vivência sua como negro. Né? Não basta você ser negro, mas você precisa mostrar que você tem uma certa vivência como negro. O que eles têm chamado disso? Na prática, a etapa de heteroidentificação ela tem virado uma espécie de prova oral, tá? Porque você chega lá para a heteroidentificação pensando que vão tirar um monte de foto sua. E a princípio é isso que imagino que deveria ser o caso, porque se você olha na lei, o que importa na lei é o fenótipo. Fenótipo é o quê? É a exteriorização física, é a aparência, vamos dizer assim, né? Grosso modo. O que importa é o fenótipo. Só que, na prática, você vai ver os examinadores muitas vezes fazendo uma série de perguntas, tá? E são perguntas para entender, sei lá, se você já sofreu preconceito, como que você se vê como negro, como você vê, sei lá, o papel do negro na sociedade, ou coisa assim, enfim, uma série de coisas que você pensa, poxa, como é que essas perguntas aqui ajudam a pessoa a verificar se eu sou negro ou não? É só ela me olhar e a partir dali ela tirar a conclusão dela, né? Até porque coisas do tipo, mas o meu pai é negro, mas tem um documento meu dizendo que eu sou negro. Essas coisas, a rigor, elas fogem da avaliação. A avaliação deveria ser uma avaliação de fenótipo, né? Então, pessoal, diante de tudo isso, né, o que fazer? Né? O que fazer? Poxa, caramba, eu fui aprovado no concurso, meu nome apareceu lá no Diário Oficial, cheguei até a comemorar, aí fui lá, fiz a heteroidentificação, fui eliminado do meu concurso, fui eliminado ali nos 45 segundos do tempo. É claro que, e aí eu estou partindo aqui do pressuposto que você está de boa fé, tá? Não estou falando que ninguém está de má fé, é claro. Partindo do pressuposto que você está de boa fé é que você legitimamente entende, poxa, não, mas espera aí, mas eu sou negro, né? Eu tenho razões para acreditar que eu sou negro. Nesse caso, algumas coisas que você pode fazer. Naturalmente, você precisa recorrer. Você precisa recorrer. Você pode fazer lá o seu recurso administrativo, acho que o ideal é você fazer o recurso administrativo, e eventualmente, se for o caso, você, né, tomara que você consiga resolver no recurso administrativo. A gente tem visto, né, lá entre os alunos que a professora Jaqueline tem elaborado os recursos para esses alunos, vários deles, né, têm conseguido recorrer e, enfim, retificar esse problema, né, e conseguir que a banca mude de opinião, tá? Não é bobagem, isso efetivamente acontece. No recurso administrativo, muitas pessoas conseguem reverter. Então, não pule essa etapa do recurso administrativo, tá? Ela é acessível a todos. O problema da etapa do recurso administrativo é que, geralmente, o período de tempo é muito curto. Às vezes você tem 2 dias só para recorrer,
Então, assim, se você não tivesse preparado, não tiver um negócio meio engatilhado, fica complicado você naqueles 2 dias ali, você analisar tudo que precisa, analisar as leis, as portarias, os documentos do IBGE, enfim, e meio que montar ali o seu recurso, né? A menos que você trabalhe com, né? Você terceirize isso para uma pessoa, para um especialista. No caso, chega lá, pô, Jaqueline, faz aí para mim e tal, né? Algo nesse sentido, né? Conte lá com o serviço dela. Mas o que acontece pessoal, na hora de fazer esse recurso administrativo, né? Claro que tem algumas técnicas, você tem que ser objetivo, tem que ir direto ao ponto, não pode ficar enrolando, não pode ser ofensivo, né? Não pode ficar chamando a banca de um monte de coisa, aditivando e tal, tem que ir direto no que interessa. Seu objetivo é persuadir a banca e mudar a opinião ali de quem estiver lendo aquele seu recurso. E, claro, você precisa, entre outras coisas, tá? Você precisa efetivamente mostrar que você tem traços ali negroides. Então, a partir da sua imagem, das suas fotos, enfim, você pode pegar e apontar, poxa, olha, eu tenho essa característica aqui, que é uma característica tipicamente, né, da raça negra, ou do preto, do pardo, enfim, não sei a melhor maneira de nomear essas coisas. Peço desculpa se eu estiver usando palavras incorretas aqui, mas o fato é, você precisa mostrar que você tem traços negroides ali, né? Uma coisa que pode ajudar, e aí quero deixar como dica para vocês aqui, tá? Aprendi com a Jaqueline, tudo isso aqui eu aprendi com ela, tá? É uma coisa chamada escala de Fitzpatrick, tá? Acho que eu estou pronunciando correto, escala de Fitzpatrick. E essa escala, ela basicamente classifica, né? Isso aqui você consegue fazer por si só, tá? Se quiser gastar dinheiro mesmo, você vai num dermatologista e pede para o dermatologista, olha, faz aí a escala de Fitzpatrick sobre mim aí e faz a minha classificação nessa escala. Aí o dermatologista vai fazer para você. Mas você pode, eu não faria isso, tá? Acho que aí também é demais. Mas você pode, talvez, você mesmo analisar, né, conhecer um pouco da escala de Fitzpatrick para você fazer a sua análise, né, fazer uma breve análise e embasar o seu recurso com mais essa informação. Então, basicamente, você vai ver o seguinte, tá? Se a gente olhar ali o fototipo ali, ó, 5 e 6, né, que talvez seriam os negros mesmo, a grande diferença é basicamente o seguinte: quando você se expõe ao sol, você bronzeia? Ou você bronzeia, você queima, né? A sua pele é mais sensível ao sol, é insensível ao sol, é menos sensível ao sol. É esse tipo de coisa que entra na escala de Fitzpatrick. Eu não vou ficar gastando muito tempo nosso aqui, até porque eu não sou especialista nisso, tá? Mas só para vocês saberem, tem algumas coisas que você pode utilizar para, de uma maneira um pouco mais objetiva, você mostrar, olha, eu sou negro, tá? Mas não para por aí, tá? Eu acho que é importante você lembrar o examinador que, olha, o principal quesito do IBGE é a autodeclaração, né? Então, se a lei fala que tem que olhar o quesito do IBGE, o quesito do IBGE é a autodeclaração. E eu estou me declarando como negro, enfim. Então, você mostrar isso. Talvez você pode ir mais além, tá? A professora Jaqueline, eu sei que ela faz isso. Ela pega, às vezes, alguma publicação ali do IBGE para mostrar, olha que porque você pode pegar algumas publicações do IBGE e mostrar como que o IBGE tem tratado na prática essa distinção, especialmente o caso do pardo, tá? Tem alguns documentos interessantes do IBGE sobre o pardo, e aí você consegue entender um pouco melhor e mostrar isso aí para o seu examinador. Outras coisas, né? E aí você não pode fugir disso. A gente tem que tratar desse ponto aqui, que é o seguinte: você tem que tratar da tal da vivência como negro, tá? Ah, mas eu discordo, eu acho um absurdo esse negócio da banca cobrar a vivência como negro. Professor, você acabou de me mostrar aí na lei que o artigo da lei não dá margem para isso. O artigo da lei ele é bem objetivo, ele fala que o que importa é se você é negro ou não, de acordo com os quesitos do IBGE. Olha só, por mais que você tenha uma opinião diferente, você tem que entender o seguinte: o examinador, até no curso que a Jaqueline fez lá, ela comentou comigo, no curso lá que ela fez, os examinadores são instruídos no caso de eles terem dúvidas se você é negro mesmo ou não, fazer essas perguntas, que são perguntas de caráter mais subjetivo, né, para a partir disso ajudar na avaliação deles, enfim. Então, assim, não dá para fugir disso. Você precisa
também enfrentar essa parte da vivência como negro. E você precisa mostrar, se for possível, você contar, tá, de alguma situação de preconceito que você viveu, ou você mostrar, às vezes, poxa, mas eu nunca vivi uma situação realmente de preconceito, mas no meio onde você vivia, as pessoas te viam como negro, né? Às vezes, referências a você ou coisas desse tipo, né, que de certa forma indicavam que você era negro, né? Então são coisas. A Jaqueline, ela é boa nisso. Ela faz, o que que ela faz? Ela faz uma série de perguntas lá e manda para você, que você já responde, aí ela olha pelas suas respostas e vê quais respostas, poxa, aqui tem uma coisa interessante que a gente pode utilizar no recurso, tá? É aquela história, pessoal, isso aqui não está na lei, tá? Não está na lei, mas eu acho que não vale a pena de início, até num debate que eu tive com a Jaqueline lá atrás, né, eu tinha falado, pô, Jaqueline, acho que a gente tem que bater forte nisso aqui, ó, de que pô, a lei não fala desse tipo de avaliação, a gente deveria falar para desconsiderar tudo isso daqui e tal. Só que, né, refletindo melhor, a gente entende que você precisa aceitar que, olha, a lei fala que você tem que a lei dá essa situação aqui, então você precisa sim mostrar que você tem essa vivência como negro, tá? A propósito, pessoal, estou falando aqui bastante da Jaqueline, né? Caso, por acaso, vocês queiram utilizar a ajuda da Jaqueline em si, manda uma mensagem nesse WhatsApp aqui da descrição do vídeo, tá? Para vocês entrarem em contato. Vou ver se eu deixo o link também aqui direto, caso vocês queiram aí adquirir o serviço da Jaqueline de recurso da heteroidentificação, porque para alguns de vocês talvez possa ser interessante, possa ajudar. Embora imagino que eu trouxe bastante conteúdo aqui para vocês, talvez vocês optem por contar com a ajuda de um especialista. Claro que não é um serviço barato, a gente está falando aí de uma pessoa que estudou muito para poder realmente auxiliar e maximizar a chance de você ter sucesso no recurso, mas talvez faça sentido aí esse investimento para você, tá? Mas vamos lá, e a propósito, só, já que eu estou falando aqui desse trabalho da Jaqueline, só para vocês entenderem mais ou menos como é que é, tá? Você vai lá, vai adquirir lá o recurso para o seu concurso, né, com a Jaqueline. Pô, fui lá, adquiriu o recurso. Aí o que a Jaqueline vai fazer? Ela vai te pedir basicamente duas coisas, que você envie algumas fotos para ela, tá? Ela precisa de algumas fotos para te ver melhor, né? Para ter mais clareza sobre a parte estética, a parte da aparência física sua, e ela vai também te pedir para responder algumas perguntas, né? Perguntas com o objetivo de pensar naquela história lá da vivência como negro. Então ela vai te mandar essas coisas que vão servir de subsídio para ela analisar o seu caso. E aí tem o seguinte, tá? Vamos imaginar que ela analisou o seu caso e, poxa, não, essa pessoa aqui, ó, ela não é negra, ela pode até achar que ela é negra, mas na minha análise aqui, essa pessoa não é negra, dificilmente ela vai conseguir ter o recurso dela deferido. A Jaqueline, nessas situações, ela vai virar para você e vai falar, olha, infelizmente, no seu caso aqui, não tem o que a gente fazer, na nossa visão, você não se enquadra como candidato negro, e aí, nesse caso, você é reembolsado, tá? É que ela vai ficar com seu dinheiro porque ela fez a análise, não, ela vai te reembolsar integralmente, ela vai fazer a análise e vai te reembolsar integralmente. Ela gastou o tempo dela, que ela teve que fazer a análise ali inicial ali do seu caso, mas ela entendeu que não tem chance de sucesso, né? Ela vai orientar e aí o direção, no caso, faz a devolução do recurso. Além disso, tá, pessoal? Uma vez, né, que esse caso aqui tem chance de sucesso, tal, então ela vai elaborar o recurso, vai enviar esse recurso para você. E aí você tem que estar atento, tá? Porque você não pode dar bobeira também. Você adquiriu o recurso, a Jaqueline vai enviar para você o parecer dela, e aí você precisa pegar aquele parecer e você mesmo tem que ir no site da banca e colocar lá no site da banca. Não dá para a Jaqueline fazer isso para você. Ela vai enviar o parecer para você, você vai pegar aquilo, ler, concordo, não faz sentido, legal, ficou bacana aqui o recurso da Jaqueline, pega aquilo ali, coloca no site da banca, tá? E aí você apresentou seu recurso, tem que colocar aí na data, no momento correto, para não ter perigo aí de deixar passar a data. Tá joia? Então é isso, pessoal. Eu queria comentar sobre isso. Espero que as informações do vídeo ficou longo, que tinha muita informação para trazer para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, cliquem aqui, ó, falem aí direto com a nossa equipe, entendam como é que funciona.
né? Eu espero que aqueles que precisarem desse serviço, obviamente, contem aí com uma especialista no assunto para ajudar vocês. Um abraço, boa sorte para todo mundo. Até mais, pessoal. Valeu.